Bom, gente, agora nós vamos estudar então a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, né? Bom, até agora nós estudamos somente a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal, quando não tem ramificação. Quando tem ramificação, nós vamos seguir uma outra regra, tá? Na verdade, vai acrescentar na regra que nós já estudamos, né? Aquela parte do prefixo, infixo e sufixo continua a mesma coisa, tá? Prefixo depende do número de carbonos, infixo depende das ligações e o sufixo, por enquanto, será a letra O, porque nós estamos estudando os hidrocarbonetos, né? Agora, nós vamos acrescentar outras regras para hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, continua aquela regra que nós já vimos e agora serão acrescentadas outras regras, aquelas que nós já estudamos. Primeiro, nós vamos ter que ter noção de radicais, tá? O que é um radical? Um radical é uma parte de uma cadeia carbônica. Geralmente, o radical será uma ramificação, tá? Então, quando nós temos a cadeia carbônica lá, né? Aquela cadeia principal, que eu já falei para vocês sobre cadeia principal. Aqueles carbonos que ficam para cima ou para baixo, que são as ramificações, eles também podem ser chamados de radicais, tá? E esses radicais sempre terminam com -il, tá? Com o sufixo -il, tá? Terminação -il. Ou então -ila, tá? -il e -ila é a mesma coisa. Algumas regras de nomenclatura. Coloca esses radicais com o final -ila, metila, propila, né? Butila, e outros apenas -il. Metil, propil, etil, butil, tá? Então, -il e -ila será a mesma coisa. Importante, radical sempre termina em -il ou -ila, tá? -il ou -ila. A regra será a mesma, ó. Como que a gente faz para dar nome para os radicais? Será o prefixo mais o -il ou -ila. Então, olha só, igual tá aqui, ó. Um carbono só. Um carbono só é o quê? Met. Como ele é um radical, esse pontinho aqui significa a ligação dele na cadeia carbônica, tá? Ele será uma ramificação. Então, ele vai terminar em -il. Então, ó, metil. Se o radical for formado por dois carbonos, et. Como ele é um radical, etil. A ligação vai acontecer nesse carboninho aqui, ó. Com 3 átomos de carbono, nós temos o propil, né? Prop, são 3 átomos de carbono. Se a ligação na cadeia principal for nesse carbono aqui da ponta, nós temos o propil. Agora, se for no carbono do meio, nós temos o isopropil. O termo iso vem de extremidades iguais. Ó, você tirando o CH, quais são as extremidades? CH3, CH3. Toda vez que nós tivermos 2 CH3, ó, tem um aqui, outro aqui. Toda vez que tivermos 2 CH3 ligados num CH, o nome do radical começará com iso, tá? Toda vez que tiver 2 CH3 ligados num CH. Teremos mais alguns casos aqui para baixo, tá? Se eu tenho, então, 3 carbonos no total e tenho 2 CH3 ligados no CH, eu tenho isopropil. Agora, aqui já é diferente. Aqui não tem 2 CH3 ligados no CH. Nós temos aqui H3C, CH2, CH2. Aí é só o propil normal, tá? 2 CH3 ligados no CH, isopropil. Com 4 carbonos. Se for a ligação no carbono da extremidade aqui, a cadeia principal se ligar nesse carbono aqui, nós temos o butil. 1, 2, 3, 4. 4 é but, il, porque é uma ramificação ou um radical, o nome termina em il. Agora, se a ligação na cadeia principal ocorrer nesse segundo carbono aqui, ele é um carbono secundário. Ó, ele é secundário. Tem 2 carbonos ligados nele. Esse e esse estão ligados nesse aqui. Por isso que nós temos o sec-butil, né? Por quê? Porque esse carbono aqui ele é secundário, sec de secundário, tá?
Aqui no nosso livro ficou errado, gente. Esse T-butil é aqui embaixo, tá? É no terc-butil. Então, consertem aí no livro de vocês. Sec-butil ou S. Aqui é um S, tá? Esse mesmo S aqui, ó. Sec-butil ou S-butil. Não esqueçam de arrumar isso aqui, ó. É um S, tá? Agora, se a ligação na cadeia principal ocorrer nesse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Carbono terciário ficou terc-butil. Terc de terciário, butil porque eu tenho um total de 4 carbonos. Então, sec-butil secundário ou terc-butil terciário. E aqui é um T, tá? Esse T aqui, na verdade, deveria estar aqui. Então, é terc-butil ou T-butil, tá? O livro modificou aqui, né? Substituiu aqui, mas aí vocês consertem aí, tá ok? Bom, ó o iso aqui, ó. Com 4 carbonos também podemos ter um isobutil. Quando que vai aparecer o iso? Quando nós tivermos 2CH3, ó, 2CH3 ligados no CH. E aqui o total é de 4 carbonos. 2CH3 ligados no CH, isobutil. But, porque o total aqui são 4 carbonos, e o porque é um radical. Então, ó, o termo iso refere a cadeias de carbonos com extremidades iguais. Essas extremidades são o CH3, tá? Isobutil. Isso aqui, gente, tem que saber de cabeça, tá? Não tem jeito não. Você tem que saber o que é metil, é só o H3C ou CH3. Você tem que saber o que é o etil de cabeça, H3C, CH2, 2 carbonos, et, né, etil. O propil, você tem que saber como que ele é. O isopropil, butil, sec-butil, terc-butil, isobutil. Cada um aqui, ó, tem que saber essa estrutura aqui direitinho de cabeça, tá? No início, agora, você começa a se complicar e tal, você começa a não entender, mas quando a gente vai trabalhando com essas ramificações, você vai decorando elas, tá? Por enquanto, nós vamos consultar aqui no livro, tá? Toda vez que você precisar do propil, por exemplo, você vai vir aqui e vai olhar nessa página, página 98. Ah, o propil, o jeito que é. Aí você vai e escreve lá o propil. Ah, se eu precisar do isobutil, aí você vem aqui e olha o isobutil, o jeito que é. A ligação acontece aqui no pontinho, né? Então você olha aqui, né, e desenha. Alguns radicais são derivados também de compostos aromáticos. Os compostos aromáticos também formam radicais. Quando tiver o benzeno sozinho, como radical, como ramificação, ele é chamado de fenil. Benzeno sozinho, fenil. Agora, o benzeno com o CH2 é benzil, tá? Aqui tá certinho, é desse jeito mesmo. Benzeno sozinho, fenil. Benzeno mais o CH2. E aí a ligação vai acontecer aqui, ó. Aí nós temos o benzil, tá? Essa ramificação aqui ela é chamada de benzil. Agora, o naftil. Alfa-naftil e beta-naftil. O naftaleno é quando tem 2 benzenos ligados juntinhos assim. Ó. Esse é o naftaleno. Quando ele forma ramificação, ele é chamado de naftil, porque a ramificação tem que terminar em il. Então, naftil. Ele será alfa se a ligação ocorrer nesse carbono de cima aqui, esse ou esse, qualquer carbono de cima ou de baixo, tá? Esse ou esse. Ó. Nos carbonos de cima ou nos carbonos de baixo é alfa. Nos carbonos das laterais é beta, tá? Então o beta-naftil ele vai acontecer se a ligação estiver aqui, ou então aqui, ou então aqui. Ó. Carbonos das laterais, beta. Carbonos de cima ou de baixo, alfa, tá? Nós vamos também trabalhar muito aí, vocês vão com o tempo, vocês vão decorando isso aí. O toluil. O tolueno é quando nós temos o benzeno com CH3. É diferente do benzil. O benzil é benzeno com CH2. É diferente. O toluil é quando nós temos o benzeno com CH3 e a ligação na cadeia principal vai acontecer aqui, ó. Se ela acontecer nesse carbono aqui, no segundo carbono, esse será o carbono 1,
esse será o carbono 2. Se acontecer então no carbono 2, nós temos o orto, ortotoluil. Posição 1, 2, tá vendo? Quer dizer, o CH3 está no carbono 1, aí a ligação na cadeia principal ocorre no carbono 2, orto. Se a ligação ocorrer no carbono 3, ó, o carbono onde está o CH3 é o carbono 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3. Se a ligação na cadeia principal ocorrer aqui no carbono 3, nós teremos o metatoluil. Ó, posição 1, 3, meta. Agora, se a ligação na cadeia principal acontecer aqui, ó, no carbono 4, esse é o 1, 2, 3, 4. Se a ligação na cadeia principal acontecer aqui no carbono 4, nós teremos o paratoluil, tá ok? Depois também, com o tempo, vocês vão aprendendo isso aqui, vocês vão decorando isso aqui. No início parece ser complicado demais, mas não é tanto assim não, tá? Ainda podemos trazer radicais com ligação dupla, importantes. O vinil, também chamado de etenil, é quando nós tivermos o H2C dupla CH. A ligação na cadeia principal ocorre aqui, ó. Esse é o vinil, é diferente do etil. No etil, olha só, a ligação é simples, esse é o etil. No etenil, a ligação é dupla, tá? Esse etenil também é chamado de vinil. E nós temos ainda o alil. O alil é quando nós temos 3 carbonos formando ramificação e uma dupla aqui, ó, nos carbonos 2 e 3. Esse será o carbono 1, esse será o 2, esse será o 3. O carbono 1 é o carbono que está ligado na cadeia principal. Aí, a dupla então ficou aqui, nos carbonos 2 e 3. O alil é quase igual ao propil. Só que no propil as ligações são todas simples. O alil tem uma dupla aqui, ó, nos carbonos 2 e 3. Então tá aí, né? Alil. Quando a gente precisar do alil, a gente vai vir aqui olhar como que ele é. Beleza. Sabendo de cabeça todas essas ramificações, todos esses radicais, nós vamos dar nome para a cadeia que tiver agora ramificação. Só que para isso, nós temos que seguir uma série de regras, tá? Uma quantidade muito grande de regras. O livro separou por etapas. Etapa 1, etapa 2. Então vamos lá. Como que faz para a gente dar nome para os hidrocarbonetos de cadeia ramificada? Primeira etapa. Se a cadeia é ramificada, ela sempre terá uma principal, que é o maior número de carbonos em sequência, e o carbono que estiver de fora dessa cadeia principal, ele será chamado de ramificação. Então vamos ver os exemplos aqui. Ó. Essa cadeia aqui, ó. Exemplo 1. Qual que é a cadeia principal? Está aqui, a maior sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa de azul aqui é a cadeia principal. Ficou carbono de fora da cadeia principal? Ficou. Aqui, o CH3. Esse CH3 será uma ramificação. E ele é o metil. Lembra? Quando nós tivermos ramificação formada por CH3 e a ligação aqui na cadeia principal, esse CH3 aqui é o metil. Então, coloquem uma seta aqui, ó, nesse CH3 e escrevam aí, ó, metil, tá? Coloquem uma seta nele aí e escrevam metil. Depois a gente vai dar nome para a cadeia toda. Por enquanto, vamos colocar os nomes somente das ramificações. Então, esse aqui é o metil. Exemplo 2. Olha só essa cadeia. Qual que é a principal? Você tem que procurar a maior sequência de carbonos. Olha a maior sequência. Ela vai começar aqui embaixo, ó. 1, 2, 3. Aí vai vir para cá. 4, 5. Aí depois vai subir de novo. 6, 7, 8. Ó, a maior sequência é essa. Se eu começasse aqui nesse carbono e terminasse aqui, daria quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó, tem menos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem mais. Eu poderia começar aqui e terminar aqui, né? Só que aí daria apenas 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você procura sempre a maior sequência. Então, tá. A maior sequência é essa aqui, ó, 8 carbonos, né? Quais carbonos que ficaram de fora da cadeia principal? Esse CH3 ou H3C. CH3 e H3C é a mesma coisa. Ele é um metil também, né? CH3 e H3C é tudo a mesma coisa. Você vai puxar uma seta aqui, ó.
puxa uma seta, escreve também, metil. Aqui a mesma coisa. Puxa uma seta nesse CH3, escrevam aí também, metil. Agora, e o CH2 e CH3? Esses dois carbonos aqui são ramificação. Hein? Que ramificação que é essa? Esse aqui é o etil. Então, puxem uma seta aqui no CH2 e CH3 e escrevam aí, etil. Quando a ramificação ela é formada por dois carbonos, etil. Ó, se uma mesma cadeia possuir mais de duas possibilidades com o mesmo número de átomos de carbono, a cadeia principal será a que apresentar a maior quantidade de ramificações. Quando empatar, né? Quando empatar, quer dizer, duas cadeias com o mesmo número de carbonos, qual será a principal? Aquela que tiver a maior quantidade de ramificações. Então, essa primeira cadeia aqui, ó, ele separou como principal essa, 6 carbonos. Tá vendo? Mas poderia ser assim também, a principal. Quer ver? Ó, começar aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2. Não, por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu acho que aqui não vai empatar em lugar nenhum, não. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem nenhuma sequência que dá 6, não, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A maior sequência está sendo essa mesmo. Começa aqui, termina aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não, todas são 5, na verdade. Eu que estou confundindo, tá? Então, vamos lá, recapitulando aqui. Em linha reta, aqui, em linha reta, a cadeia principal tem 5 carbonos também. 1, 2, 3, 4, 5. Descendo, 1, 2, 3, 4, 5. Dá 5 também. Para cá, 5 também. Só que o que acontece? Quando der esse tipo de empate, então, a principal será que tiver o maior número de ramificações. Por que ele separou desse jeito aqui a principal? Porque aí nós teremos 4 ramificações. Se fosse em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse essa aqui a principal, quantas ramificações que eu teria? Só 3. Essa e tudo isso aqui. Ó, tá? Tudo isso aqui é uma ramificação só. Esses 3 carbonos, né? É o isopropil. Ó, CH3, CH3, CH. Como desse jeito aqui dá 4 ramificações, ela será a cadeia principal. Então, olha só, separando essa cadeia principal aqui, o que é que nós temos? Metil, que é esse CH3. Esse outro CH3, que também é metil. Esse CH2, CH3, que é o etil. E esse CH3, que também é metil. Então, 4 ramificações. Tá ok? Aqui ele está demonstrando outras, né? Essa mesma cadeia aqui, só que outras que poderiam ser a principal, né? Só que o número de ramificações seria menor. Então, não pode ser a principal. A principal tem que começar nesse carbono, descer aqui e terminar nesse outro aqui de baixo. Tá ok? Bom, aqui nós temos, né, outro exemplo, né? No caso da cadeia ser insaturada, isso aqui é importante. No caso da cadeia ser insaturada, as ligações duplas ou triplas devem fazer parte da cadeia principal, tá? Então eu tenho uma ligação dupla aqui, ó. A cadeia principal, a dupla tem que estar dentro da principal, mesmo se não for o maior número de carbonos, tá? O único caso em que a cadeia principal não respeita o maior número de carbonos é se tiver dupla ou tripla. A dupla ou tripla deve fazer parte da cadeia principal. Então tá. Seguindo todas essas regras aí, né, para a gente definir o que é a cadeia principal, já definindo a cadeia principal, já definindo as ramificações, o próximo passo, né, a próxima etapa é numerar a cadeia principal. Né? Só a principal que numera, só a principal. Para a numeração, nós vamos seguir aquela regra que nós já conhecemos, tá? Ligação dupla e ligação tripla tem a preferência. Você começa a numerar pelo carbono mais próximo da dupla ou tripla. Se não tiver dupla ou tripla, você começa a numerar pelo carbono mais próximo da ramificação.
Então, olha só nesse exemplo que ele deu aqui. Ó. A mesma cadeia, essas duas cadeias são iguais. Ele já separou a cadeia principal, que é essa de azul. Aí ele numerou da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. E da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Por que que é essa aqui que é a numeração correta? Por quê? Porque nessa cadeia aqui, a dupla, esse carbono 1, ele está mais próximo da dupla. A dupla está mais próximo desse carbono aqui. Ó. Então, por isso começa a numerar por ele. Tá ok? Começa a numerar pelo carbono mais próximo da dupla. Agora, e se não tiver dupla ou tripla? Né? Se todas as ligações forem simples, aí você começa a numerar pelo carbono mais próximo das ramificações. Igual esse caso aqui desse exemplo. 1, 2, 3, aí desceu. 4, 5. E aqui numerou o contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Por que que é essa aqui que é a numeração correta? Por quê? Porque o carbono mais próximo das ramificações é esse aqui. Ó. A primeira ramificação caiu no carbono 2. Se eu numerasse nesse sentido aqui, a primeira ramificação estaria caindo no carbono 3. Então, você começa a numerar pelo carbono mais próximo das ramificações. Então, a preferência é da dupla ou tripla, carbono mais próximo da dupla ou tripla. Se não tiver dupla ou tripla, começa a numerar pelo carbono mais próximo das ramificações. Separou a cadeia principal, separou as ramificações, vamos dar nome para o composto. Qual que é a regra? A regra vai ser aquela mesma que nós já conhecemos. Um carbono é MET, 2 é ET, 3 é PROP, 4 é BUT. O infixo, né? Simples é AN, dupla é EN, tripla é IN, termina em O. Só que antes de dar o nome para a cadeia principal, nós temos que dar o nome das ramificações. Então, antes da cadeia principal, vem a ramificação. Vejam esse exemplo aqui. Ó. Já separei a cadeia principal, é essa em linha reta, ela tem 6 carbonos. E o radical metil está no carbono 3. Então, como que fica o nome? 3-metil. O que é que significa 3-metil? Significa que no carbono 3 nós temos a ramificação metil. Tá? Ela aqui. Ó. Depois que eu dei nome para a ramificação e a localização dela, eu dou o nome para a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos. X. Aqui você tira o H. Quando antes do H tiver um L, você tira o H. Então o H não aparece aqui. Ó. X, porque são 6 carbonos, aí agora é só a cadeia principal. Ó. Aí é a mesma regra que nós já conhecemos. X são 6 carbonos. AN, ligações simples entre os carbonos. E o O, porque é um hidrocarboneto. Então tá aí, 3-metil-hexano. Vejam o exemplo 2. Cadeia principal já está aqui separada. Já está numerada, né? Agora nós temos várias ramificações. No carbono 3 tem metil, no carbono 4 também tem metil, no carbono 5 tem etil. Então, como que vai ficar a nomenclatura aqui? Primeiro vem a ordem alfabética. Entre metil e etil, primeiro vem o etil. Ordem alfabética, né? O E vem primeiro que o M. Então, o etil veio primeiro. 5-etil. O que significa 5-etil? Significa que no carbono 5, nós temos essa ramificação aqui, ó, o etil. Então, 5-etil. Depois, 3,4 dimetil. Por que 3,4 dimetil? Tem um no carbono 3, está ele aqui. E tem outro no carbono 4, está ele aqui. Ó. Por que o di? Porque são 2. Toda vez que tiver 2, coloca di. Se fossem 3, seria trimetil. Então, 3,4 dimetil. Pronto. Dei nome para todas as ramificações. Agora é o nome da cadeia principal. 8 carbonos, oct. Todas as ligações são simples, AN. E termina em O porque é um hidrocarboneto. Então tá aí, 5-etil, 3,4 dimetil octano. Próximo exemplo. Olha só. Esse aqui. Ó. Já separei a cadeia principal, já numerei. Eu tenho um metil no carbono 2, um metil no carbono 2 de novo, um metil no carbono 4 e um etil no carbono 3. Na ordem alfabética, primeiro vem o etil. Então tá lá, 3-etil. O etil está no carbono 3. 2,2,4. Por quê? Porque um metil está no 2,
O outro também está no 2, então coloca repetido, 2,2. O outro está no 4, que é esse aqui, ó, carbono 4. Então, 2,2,4. São 3, 3 é trimetil. Pronto, dei nome para todas as ramificações. Agora vem o nome da cadeia principal. Pente, porque são 5 carbonos. An, ligação simples. O, hidrocarboneto. Então tá aí, ó, 3-etil, tá ele aqui. 2,2,4, 2,2,4. Trimetil pentano, né, que é o nome da cadeia principal. Se eu tiver cadeia com ligação dupla, eu já falei que começa a numerar pelo carbono mais próximo da dupla. Então começa a numerar por esse carbono aqui, ó. Ele é o mais próximo da dupla. Então tá lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um metil no carbono 3 e outro no carbono 4. Então ficou 3,4 di, porque são 2, né? Metil. Agora é a regra que nós já conhecemos. Pente, 5 carbonos. A dupla está entre 1 e 2, o menor número é 1. 1 eno, né? Dupla é en, então eno. Tá aí, ó. 3,4 dimetil pente 1 eno. Esse outro exemplo aqui também tem uma ligação dupla. Cadeia também tem 5 carbonos. Primeiro você dá nome para as ramificações, tem uma no 2 tem outra, e tem outras duas no 4. Então ficou 2,4,4. 2,4,4 trimetil, porque são 3. Pente, porque são 5 carbonos. 2-eno. Por que 2-eno? Porque a dupla está entre 2 e 3, o menor número é 2, o en porque é dupla. Então tá aí, 2,4,4 trimetil pente 2-eno. Certo? Esse outro exemplo aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um metil no carbono 2, outro metil no carbono 3, então 2,3 dimetil. Di são 2. 2,3 de metil, pente, são 5 carbonos, né? Ó, 5 carbonos no total, pente. Ano, né? O an, porque todas as ligações agora são simples, então 2,3 de metil pentano. Bom, gente, agora é ir fazendo os exercícios, né? A gente aprende nomenclatura fazendo, tá? Qualquer coisa, né? Vocês voltem esse vídeo aí, tá? Anotem, façam aquelas notações igual eu falei, vai colocando as setas aqui, a metil, 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 né? Aqui a isopropil, né? Vai colocando a etil, vai colocando as setas aí, né? Colocando os nomes das ramificações para vocês já ir familiarizando, né, com as ramificações. E depois nós temos as questões aí, para a gente fazer, né? Vocês vão fazer a princípio essas questões 4 e 5, tá? Por enquanto, só essas aí, beleza? Questão 4 e 5.